Olá, meus amigos do oitavo ano, satisfação renovada novamente em tê-los na presente aula. Espero encontrar todos com saúde e paz. Meus amigos, hoje, a aula de hoje nós iremos explanar, iremos conversar sobre a nossa atividade avaliativa do primeiro trimestre, nossa atividade trimestral, né, com 10 questões, atividade essa que já foi encaminhada para vocês através da plataforma Plural, através da Agenda Edu, né? Então, iremos explorar essa atividade no dia de hoje. Atividade sempre feita em cima do nosso livro. Não há nenhuma novidade, é assunto recorrente esse que nós estudamos, nós abordamos. Então, iremos agora ver item por item dessa atividade avaliativa. São 10 questões, né? Assunto batido, estudado, capítulo 1 e 2. Cada questão vale um ponto. Então, vamos lá. Primeira questão. Leia o trecho a seguir. Iluminismo. As reflexões e atitudes filosóficas, científicas e racionais, a libertação da superstição. 3 pontinhos. Da maior parte da Europa, 3 pontinhos. Na França, o iluminismo foi associado aos filósofos, aos homens das letras, cientistas e pensadores que estavam unidos em sua crença da supremacia da razão, seu desejo de ver uma mudança prática para combater a desigualdade e a injustiça. Isso foi retirado do Dicionário de História do Mundo, Belo Horizonte, 2013. Então, podemos dizer que nessa grande movimentação intelectual e cultural, e temos a seguir as opções para responder o conceito de iluminismo. Mas se nós formos nosso livro na página 16, no início, o primeiro capítulo já começa descobrindo, né? O iluminismo foi um movimento intelectual surgido e difundido na América, principalmente no século XVIII. Seus defensores propunham iluminar a sociedade por meio da razão. Também conhecido como esclarecimento ou ilustração. Significa tornar brilhante e polido. Os anos 1700, por sua vez, são chamados de século das luzes. Amigos, aí nós temos a definição didática de iluminismo. Entre essas 4 questões, com a exploração dessa página 16, você estará em perfeitas condições de dar a resposta correta. Letra A, os valores ideais da Idade Média foram retomados e o discurso corrente era de que Deus era o centro do mundo. Os ideais e as técnicas elaboradas pelo método científico foram utilizados para explicar a importância de súditos respeitarem os reis absolutistas para que o desenvolvimento do país fosse garantido. Letra C. Embora todos os reis do universo dos diversos países europeus adotassem o iluminismo como projeto de libertação para o seu povo, foi somente no século XVI que finalmente conseguiram colocar suas ideias em prática. Muitos dos ideais e valores do Renascimento foram retomados, e o discurso corrente de seus defensores era de que a luz da razão seria capaz de tirar a humanidade das trevas. O absolutismo passou a ser rejeitado. Amigos, aí nós temos algumas inverdades, né? E temos uma correta. Então, você deve responder corretamente após essa nossa análise. Questão número 2. Observe a gravura do fim do século XVII, intitulado A Liberdade Armada com o Cetro da Razão. Cetro, né? Segurando um bastão, um cajado.
atinge a ignorância e o fanatismo. Repare que a liberdade, a razão, a ignorância e o fanatismo estão retratados como os personagens. Considere os apontamentos. Aí nós temos a imagem à esquerda. Primeiro apontamento. A luz que emana do cetro remete ao movimento que ficou conhecido como iluminismo, em que a razão comparada às luzes, era capaz de livrar a humanidade das trevas, ou seja, da ignorância e do fanatismo. Nós vemos aqui o fanatismo e a ignorância se escondendo, né, da luz, da razão. Apontamento número 2. O cetro, retratado na imagem, faz referência ao monarca Luís XIV, já que o seu governo, legitimado pela teoria do direito divino dos reis, era um exemplo a ser seguido para os iluministas. A liberdade está com o cetro da razão, reforçando o pensamento iluminista de que somente em um mundo organizado, segundo os princípios da razão, haveria respeito à liberdade. Amigo, lembrando, né, que o Luís XIV, o rei Luís XIV, era o avô do Luís XVI, né? Luís XIV, o rei Sol. Né? Nós temos aí nessa questão um apontamentos corretos e errados, né? Verdadeiros e falsos. Resta você, né, interpretar a imagem e, com o conhecimento de que é o iluminismo, a razão, racionalismo, responder essa questão. Uma questão simples, mas muito bem bolada. Questão número 3. Leia o trecho a seguir. Aí nós temos um fragmento do hino francês. Amor sagrado pela pátria, conduza, sustente nossos braços vingativos. Linda liberdade, querida liberdade. Combata com teus defensores sobre nossas bandeiras, que a vitória chegue logo a tuas vozes viris, e teus inimigos agonizantes vejam teu triunfo e nossa glória, né? Aí um fragmento em francês, a Marselhesa, muito famosa durante a Revolução Francesa, os batalhões cantavam essa canção, né? Nesses versos é possível perceber descontentamento e anseios da população sobre a situação da França às vésperas da Revolução. É correto afirmar que aqui ele está perguntando quais os antecedentes, né? As vésperas da Revolução, como estava a sociedade, quais os antecedentes, o que acontecia. É correto afirmar que, na época anterior à Revolução Francesa, chamada pelos revolucionários de antigo regime, predominava o privilégio de alguns grupos sociais sobre outros. A preocupação em manter os direitos dos reis foi um dos fundamentos da Revolução Francesa, visto que estes representavam o poder divino. Apesar da miséria da maioria da população, o governo francês garantia a participação popular nas principais decisões da vida política do país. O Estado francês conseguia manter equilibradas as contas públicas graças à contenção de despesas da corte e os investimentos limitados em saúde e educação. Os grupos revolucionários concordavam que todas as servidões deveriam ser mantidas para a preservação da ordem nacional. Nós vemos algumas afirmações incorretas, né, aqui. Podemos dizer claramente que há algumas incorretas. Temos que ver aí, lembrar sempre, né, o motivo da Revolução Francesa. Para isso, nós temos que ir na página 34. 34 nós tivemos essa pirâmide que representa a sociedade francesa antes da Revolução, e vamos lá. Né? Lá na base, 98%, né? Você vai ver as disparidades sociais, né? Uma minoria dominava a maioria da população, né? E com o agravamento da crise econômica, né,
essas desigualdades vão se intensificar. Aí nós vimos a base, nós vimos os antecedentes, né, da época da Revolução Francesa, claramente, né, as servidões, a burguesia do clero e a nobreza eram isentos de impostos, né, e isentos de julgamentos e punições, era um conjunto de privilégios, enquanto a 98% lá, uma base, a pirâmide, os sanculotes e a pequena burguesia e outros grupos, né, eram explorados dentro dessa sociedade tão desigual. Questão número 4. Assinale a alternativa que define de forma correta o que foi o período do terror na Revolução Francesa. Período do terror. Pessoal, nós vimos isso na página 44. Página 44, no período de maior violência durante a Revolução Francesa, nós vamos ver um tribunal revolucionário, né, atuando de forma muito autoritária, de forma muito violenta, né? Nós vamos ver aí à frente alguns líderes da Revolução Francesa que eram os responsáveis por uma série de execuções, inclusive execuções sem julgamento. O aluno aí deve explorar a página 44 para dar a resposta da questão número 4. Questão número 5. Podemos apontar, olha a questão, podemos apontar como uma das principais causas da Revolução Francesa. Temos nos antecedentes da Revolução Francesa, nós temos uma série de causas, né? Nós temos a questão da desigualdade dessa sociedade, né? Que existia a sociedade estamental, uma sociedade que o sujeito não conseguia evoluir, porque um dos grupos que apoiou a Revolução Francesa, que era a burguesia, poderia até ter dinheiro, mas não tinha poder político. Era muito estamental, era muito dividida a sociedade, você não conseguia avançar, né? E uma série de desigualdades e de exploração de classe. Na questão número 5, com uma leitura e uma interpretação sucinta da pirâmide social, você irá responder essa questão tranquilamente. Questão número 6. Um dos fatos históricos mais importantes da Revolução Francesa foi. Em algumas questões aqui, eu estou lendo as opções quando considero que ela é mais complexa, né? Outras, eu tenho plena certeza que com a leitura do livro você irá responder sem dificuldades. Aliás, assunto muito batido, né? Nós cobramos muito esse assunto, porque é um assunto que é muito atual. Questão número 6, um dos fatos históricos mais importantes da Revolução Francesa. Pessoal, nós temos um fato histórico dentro da Revolução que é um marco de todo esse movimento. O nosso livro de história, inclusive, né, enfatiza esse fato com 2 páginas. Né? Ele dá 2 páginas, né, porque foi muito importante a tomada dessa posição. Esse local foi invadido, né? Esse local era um poder, um marco, né? Era um marco assim, do antigo regime. Quero que vocês lembrem desse ponto, porque eu bati bastante essa questão. Enfatizei bastante. Um dos fatos históricos mais importantes da Revolução Francesa foi
e vocês devem rememorar. Simples e bastante estudado. Questão número 7. O processo da independência das 13 colônias inglesas na América do Norte, na segunda metade do século XVIII, é denominado de Revolução Americana. Por quê? Pois, páginas 22. A partir da página 22, nós vemos influência do iluminismo na América. Né? E ele começa o parágrafo falando sobre o iluminismo na América, dizendo: enquanto na Europa prevalecia a vontade de mudanças em relação ao antigo regime, as elites coloniais norte-americanas, desejando o fim das restrições ao comércio com o velho mundo e influenciados pelas ideias iluministas, passaram a questionar o domínio metropolitano, iniciando um movimento de emancipação política. A luta pela independência das 3 colônias inglesas, chamadas por muito de Revolução Americana, influenciou as demais colônias da América, que também começaram a questionar a dominação das metrópoles. Essa questão é muito importante, porque temos na América do Norte o principal, o chute inicial, né? A primeira revolução, o primeiro grito de liberdade, que vai lutar contra o fim do pacto colonial, vai lutar contra os privilégios da metrópole. A partir da independência americana, nós vamos ver uma série de rebeliões, de revoltas na América do Norte, nós vamos ver o Haiti, né? E uma série de rebeliões que nós assistimos, nós estudamos, abordamos lá aulas passadas, né? Então, o processo da Revolução Americana, dentro de todo esse contexto, é de suma importância. Um desses itens, né? Você deve escolher, porque ele vai ser o marco de liberdade. Né? Ele vai acabar com uma época de exploração. Questão número 8. É correto afirmar, em relação à independência das 13 colônias americanas em 1776, que... E nós temos a partir da página 26, a abordagem deste assunto. Página 26. Na página 26, nós vemos a organização da República Estadunidense, dos Estados Unidos. E você vai ver como após a independência, como esse Estado irá se organizar, esse novo país irá se organizar. Na leitura da página 26, você irá dar uma resposta perfeita para a questão número 8. Questão número 9. As 13 colônias inglesas da América do Norte travaram uma guerra por sua independência em 1776, e foi deflagrada após certas determinações, após certas determinações tomadas pela Inglaterra, dentre das quais dentre as quais podes afirmar. Aí nós temos 5 opções, né? A. O estabelecimento do monopólio comercial da Inglaterra e a implantação de leis que aumentavam a cobrança de impostos sobre o comércio nas colônias. A permissão para a livre comercialização dos produtos coloniais com as Antilhas, a abolição da escravidão nas colônias do Norte, a fim de assegurar o aumento do mercado consumidor, a proibição de comércio com as colônias inglesas do Sul,
produtoras de tabaco e algodão. A extinção da Companhia das Índias Orientais como forma de combater o contrabando. Pessoal, algumas verdades e umas inverdades aí, né? Porque nós vemos aí que ela vai se dar, essa guerra de independência, após a Inglaterra tomar uma série de decisões, né, de arroxo fiscal, né, era ir lá implementar impostos, né, querer fiscalizar mais aquela colônia, aquelas colônias que até então tinham uma certa liberdade econômica. Né. Com o arroxo fiscal, com o aumento de impostos, uma série de impostos, aí nós vamos ver uma tomada de posição, né, de revolta por parte dos colonos. Né. Questão número 9, muito tranquila, porque você, fazendo a leitura da página 24, né, a partir das leis que vão ser implementadas, você vai fazer uma análise perfeita e dar uma resposta perfeita para essa questão. Questão número 10. Coloque P de verdadeiro e F de falso para as seguintes afirmações e marque a opção correta a seguir. Então, nós temos aí 5 opções. Né? Questão A. A independência dos Estados Unidos não significou a liberdade para toda a população, pois a escravidão negra foi totalmente mantida. Né? Cuidado com as pegadinhas na questão. Né? Para isso, você tem que ler página 26, né, a Constituição dos Estados Unidos da América, aprovada em 1787. Tem que ler essa parte do livro para poder responder corretamente. Questão B. Com a independência dos Estados Unidos, os índios e as mulheres passaram a desfrutar na prática dos mesmos direitos dos proprietários de terra e burgueses. Isso nós analisamos na aula passada, esse assunto. A independência dos Estados Unidos foi uma revolução política e, sobretudo, social, pois marcou a libertação dos escravos. Novamente, precisamos ler a página 26. B. A independência dos Estados Unidos é considerada a primeira revolução americana, pois foi o primeiro país a romper com o sistema colonial e adotar na prática política as ideias iluministas. Assunto muito batido entre nós, cabe a você, né, responder corretamente. Letra E. A Constituição dos Estados Unidos estabeleceu o regime republicano e a divisão do Estado em 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Marque a opção correta. Amigos, aí uma questão muito bem elaborada, e para respondê-la 100%, lê a página 26 e interpretar, né, uma leitura bem tranquila, e você vai fechar essa questão. Meus amigos, nós ficamos por aqui. Essa aula de hoje seria apenas para explicar sobre essa atividade avaliativa. Lembrando que essa atividade ela deve ser encaminhada para o meu e-mail, né? Porque foi disponibilizado o meu e-mail. E na próxima aula estaremos novamente juntos. Irei resolver as atividades da aula retrasada, né? E iremos continuar com um assunto novo para a próxima aula, dia 19. Um forte abraço, tudo de bom, muita saúde para todo mundo. Até mais.